tua presença. E ali, irmão, aleluia, ele falou que depois me deram uma outra anestesia, eu caí de novo e começaram a fazer a cirurgia. E quando passou-se 6 horas, irmão, aleluia, da cirurgia, naquele momento ali, irmão, aleluia, levantaram, aleluia, levantou. Quando acabou, eu vi assim aquele negócio batendo, cheio de aparelho. E daqui a pouco só vi um homem e falou assim: rapaz, tu deu tanto trabalho. Falei: que trabalho? Tu levantou, tu falou que Jesus estava usando a nossa mão. Tu falou, rapaz, como é que você está bem? Falei: eu estou. Então tá bom. Irmão, dali, depois de 2 dias tive alta. Fui para minha casa. O vento soprava, a tempestade caía. Eu não estava entendendo. E quando se passou 2 dias, aleluia, minha face ela estufou. A minha boca, aleluia, ela já estava aqui, eu tomava só sopa. E ali eu falei para Deus, Deus, por que eu estou sofrendo tanto? E o Senhor falava comigo assim: isso aí é um propósito que eu tenho na tua vida, de glorificar o meu nome. E daqui a pouco, irmão, aleluia, o vento soprando, a tempestade caindo. Aí eu creio nessa palavra, que o Senhor amarrou, repreendeu todos os demônios, curou todas as enfermidades. E daqui a pouco isso aqui meu tudo estufou para fora. E quando dava 6 horas da noite, de 6 horas da noite às 6 da manhã, eu dormia com a toalha, com essa toalha aqui, aleluia. Eu não conseguia dormir, eu tomava um remédio desse tamanho, que era R$400 cada um. E eu pegava, e às vezes a gente não quer ofertar a casa de Deus, prende a mão, né? Mas os avarentos têm que abrir a mão para Jesus, diga graças a Deus. Olha só que segredo, olha só, irmão. Ó, se vocês fizer barulho com as mãos fechadas, eu jogo essa Bíblia fora. Quer ver? Dá uma salva de palmas com a mão fechada. Não faz barulho. Agora, para adorar a Deus tem que ser como? Olha o barulho. Para adorar a Deus tem que ser com a mão aberta, com o coração aberto. Deus não gosta nada de trancado, amarrado, fechado. Além de você bater palma com a mão fechada, dói o dedo e não faz barulho. Diga aleluia. E ali, irmão, eu cheguei, pegava essa toalha aqui, ela era mais grossa, e fazia assim, ó. E a dor, eu pedia a morte. Eu era diácono da Assembleia de Deus, eu pedia a morte, eu não aguentava, eu dava a cabeçada de madrugada. Eu falei: mas que luta é essa? Que batalha é essa? Eu não sabia. E daqui a pouco eu lá do outro lado, vendo meu filho, irmão, aleluia, com 3 anos de idade, chorando, porque não tinha o mingau para tomar. O gás tinha acabado, a senhoria estava pedindo a casa. Falei: Deus, em que área, aleluia, que eu baguncei a tua palavra? Shabaka yasubinabe arabadaka. E ali, irmão, aleluia, o vento soprando. Mas eu aprendi uma coisa: quando Deus permite um reboliço e tu permanece na vocação, pode se preparar. Deus não vai abrir porta não, Ele vai rasgar a porta do céu na tua vida e vai te dar vitória. Eu cheguei muito triste, chorava, era muita dor, muita tribulação. Eu rolava para lá, eu dava soco na parede para tentar passar dor, dava cabeçada, e aquilo ali estufou, a minha cara piorou. E para completar, a minha família, ninguém foi lá me visitar. Os meus irmãos, os irmãos da igreja, tudo sumiu. Eu falei: os irmãos é culpado? Aí Deus: não, é propósito que eu tenho na tua vida, ninguém é culpado não. Aí daqui a pouco, um instante, eu passando aquele vento, vai um irmãozinho, era bom que não fosse ninguém, foi o irmão na minha casa, e começou a debochar de mim, pastor Daniel. A boca dele toda torta, olha lá, aquilo ali acabou comigo, porque eu estava defeituoso, eu estava a boca lá em cima. E naquele momento ali, eu falei: meu Deus, que é isso? Aí o irmão foi embora. Chegou no outro dia, piorou, vai eu me rastejando, sem ninguém para me segurar, sem nenhum carro. Eu tinha que atravessar a rua para pegar lata d'água, porque minha esposa estava tomando conta do neném. E eu com aquilo escorrendo, tudo estufado. E eu entrando, eu falei assim: eu vou para o hospital agora. Peguei o trem Japeri lotado, todo mundo olhando para minha cara, eu querendo desmaiar, eu me encostava no canto. E quando eu chego naquele hospital, para fazer entrevista, ele falou assim para mim: doutor Rubens, como é que está, rapaz? Eu falei assim: estamos indo. Ele: entra aí. Quando ele olha para mim, a primeira palavra que ele fala: André, vai para casa, arruma a tua mala e volta para operar, porque o teu negócio é mais sério do que eu imaginava.
Você vai ter que entrar pela segunda cirurgia. Eu olhei para a face dele, em espírito, e falei assim: o sangue de Jesus que te repreenda, porque sobre a minha vida não vai passar mais nenhum tipo de operação de cirurgia, porque a partir de hoje, eu falei para mim, olhando para ele, repreendendo, eu não volto mais nesse hospital, e não tomo mais esses remédios, Senhor, e tu vai ter que fazer, ou tu prepara e me leva da face dessa terra. Fui eu, peguei o trem debilitado de novo, o trem balançando e olhando, vendo tudo estrelinha, tudo embaçando, eu querendo vomitar, criança de vômito, tudo de ruim acontecendo. Cheguei, consegui soltar, ainda andei a pé, mais uns 20 minutos a pé, no sol quente. E quando eu chego destruído, sabendo que não tinha mais comida na minha casa, só tinha um angu doce que meu filho estava comendo, sabendo que o gás tinha acabado, sabendo que ali naquele lugar ali, a mulher tinha pedido a casa. E quando eu chego, aleluia, dentro da minha casa, debilitada a minha esposa, eu sento, e a minha esposa chega para mim e fala uma palavra. Ela falou assim: não fica assim não, não fica preocupado não, porque Deus vai te usar muito nessa face dessa terra ainda. Não se preocupa não, porque tu vai ser usado para cura, libertação, para a glória do Rei Jesus. Eu comecei a chorar de joelho. Eu comecei a chorar, mas eu estava entendendo ali o propósito de Deus. A Bíblia diz que Ele levou. A Bíblia diz que Ele curou, que Ele salvou. Que naquele momento, passei o terceiro dia, o meu psicológico abalado, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, o psicológico abalado. E o médico falou: não faz esforço. Eu não tinha o dinheiro da passagem. A minha igreja pertencia na Rua Aurora, em Edson Passo. Aleluia. E ali eu, como diácono, tinha botado uma campanha. Essa campanha me acompanha, irmão, aleluia, há mais de 9 anos que essa campanha que eu botei lá nessa igreja lá, que o Espírito Santo de Deus me deu. Ali quando eu cheguei, eu falei: eu vou ir para a igreja, porque hoje é o dia da campanha. Mas por que isso está maluco? Eu vou. E fui tonto e fui pela rua chorando. E quando eu pego assim, irmão, aleluia, o ônibus, eu pedi uma ajuda ao moço. Sem dinheiro de passagem eu consegui avançar. Ali Deus me deu uma oportunidade. O moço falou: pode passar, meu filho, que eu vou te ajudar. E quando eu cheguei na igreja, sentado, debilitado, ali, daqui a pouco, o irmão começou a cantar um corinho. E quando começou, aleluia, irmão, a campanha, depois da mensagem, que um amigo meu, um presbítero, acabou de pregar, daqui a pouco, irmão, o fogo, como estava caindo aqui, começou a balhar naquela igreja. A presença do Espírito Santo. Daqui a pouco, eu comecei a sentir o couro da minha cabeça queimar. Eu comecei a sentir as minhas costas queimar. Eu comecei a sentir meu corpo queimar e formigar todinho. Eu falei: vou partir. Eu vou embora. O que está acontecendo? E daqui a pouco meu ouvido começa a pegar fogo. E daqui a pouco eu começo a sentir, aleluia, algo, aleluia, dentro de mim. E uma voz no meu ouvido começa a falar assim: hoje chegou o dia da tua vitória. Hoje chegou o dia da tua cura. Eu não estava entendendo. E daqui a pouco, irmão, quanto mais o homem cantava corinho, mais minha face balançava. E daqui a pouco a minha face voltou para o lugar. Eu boto a mão na minha cara, a boca não está mais torta. Eu falei: o que está acontecendo aqui? E uma voz no meu ouvido falou assim: hoje é o dia do teu sofrimento acabar. E naquele instante, naquela hora, naquele momento exato, irmão, eu não falei para ninguém, que eu fiquei um pouco assim, falei: não vou falar minha bênção para ninguém não, eu cheguei em casa, fui quietinho para minha casa. E quando eu chego em casa, minha esposa, a primeira palavra que ela fala: mas